Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite, amigos. Uma bela e abençoada noite a todos vocês. É com muita alegria que damos início a mais um Evangelho no Lar. Como vocês já sabem, eu sou Janete, eu estou aqui junto com o Júnior e junto também com a espiritualidade maior. E faremos o Evangelho. Gostaríamos muito de agradecer a companhia de vocês, os comentários que vocês nos deixam no YouTube, sempre com tanto carinho. Eu já repeti isso várias vezes aqui e volto a repetir que é isso que nos dá força e mais vontade ainda de continuar esse trabalho. A gente sente a maior felicidade e a gente sempre pensa que eles têm uma felicidade muito maior que a nossa, né? Porque o trabalho é todo deles. Então a gente agradece de coração por todos os comentários, por todo o carinho, por vocês estarem com a gente nessa corrente de amor, de união. E isso só não faz bem a vocês, como é muito importante para a gente também. Agradecemos a Deus por essa oportunidade. Bom, pedimos que tenham junto de vocês, junto dos computadores, celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma jarra com água, um copo de água, conforme vocês preferirem, para que no final ela possa ser fluída pelos bons espíritos. Nesse instante, então, vamos unindo nossos corações, vamos esquecer nossos problemas, vamos serenando nossas mentes, vamos entrar em sintonia com a espiritualidade superior. Vamos à nossa prece. Senhor, rogamos a Ti que abençoe este momento de reflexão do Teu Evangelho de luz. Envolva-nos com Tuas doces vibrações. Inspira-nos, Mestre, auxilie-nos o entendimento e, acima de tudo, mostre-nos o caminho do bem, para que possamos dar continuidade em nossa evolução moral e espiritual. Que hoje possamos, ao fim do nosso Evangelho, estarmos mais enriquecidos em nossos conceitos doutrinários, para que possamos colocá-los em prática no dia a dia de nossa existência. E assim, Mestre Jesus, em Teu nome e em nome da espiritualidade amiga e responsável por este trabalho de amor, mas sobretudo, em nome de Deus, iniciamos o nosso Evangelho do Lar. Que assim seja. Vamos à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec para o Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Eu leio essa edição porque ela é mais moderna, ela é mais fácil a leitura, mas vocês podem também estar acompanhando pelo Evangelho aquele antigo, não tem problema. A gente está lendo o capítulo 9, é o item 8, Obediência e Resignação. Lázaro, Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura. Os homens, erroneamente, confundem ser obedientes e resignados com não possuírem vontade nem ensinamentos, nem sentimentos. A obediência é o uso da razão e a resignação é o uso do coração. Essas duas qualidades, obediência e resignação, são forças muito grandes, pois os homens revoltam-se quando precisam ser pacientes e resignados. O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que foram desprezadas pelos materialistas da antiguidade.
Ele veio no momento em que a sociedade romana agonizava, destruída pela corrupção. Veio fazer brilharem no seio da humanidade, moralmente enfraquecida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é marcada pela soma das virtudes que a devem salvar ou pela soma dos vícios que irão fazer com que ela se perca. A virtude da geração de vocês é a atividade intelectual e o seu vício é a indiferença moral. Eu disse atividade intelectual, mas deveria ter dito apenas atividade, porque a atividade é a soma dos esforços de todos os homens comuns para atingir um objetivo apenas razoável, mas que provavelmente a elevação intelectual de uma época. Já a atividade intelectual é exercida pelo homem que é gênio e que, por possuir uma inteligência bem acima da média, se projeta e descobre sozinho os horizontes que a multidão somente verá muito tempo depois dele. Submetam-se ao incentivo que viemos trazer ao espírito de vocês. Submetam-se à grande lei do progresso, que é a palavra de ordem dessa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha as portas para o entendimento. Infeliz porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, vamos agir contra sua vontade rebelde e, através do sofrimento, iremos controlá-lo e fazer com que ele nos obedeça. Assim, toda resistência orgulhosa, cedo ou tarde, deverá ceder. Bem-aventurados, portanto, aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. Olá, boa noite a todos. Mansos e pacíficos, né? Nós estamos vivendo num momento da nossa história humana onde nós estamos todos voltados para a tecnologia. E isso automaticamente nos deixa, né, numa posição de arrogância, de orgulho e vaidade ao extremo, que nos faz sentir melhor tendo mais tecnologia na mão, tendo um maior grupo de amigos, tendo uma condição de like favorável, né? A nossa vida ela deixou de ser uma vida, digamos, de carne e osso, né? Na qual nós temos o contato com as pessoas, por uma vida totalmente virtual. Faz parte até, né, essa situação. O problema é nós nos adequarmos a isso e entrarmos nessa condição que mexe com a estrutura de todo mundo e que talvez, né, venha a nos colocar numa outra situação relevante chamada solidão. Se nós olharmos bem a questão do tema, nós vamos ver ali que a obediência e a resignação, elas estão voltadas para sentimentos que nós expressamos. O autor ali, o Lázaro, colocou que a obediência é o uso da razão, a resignação é o uso do coração. Mas como que nós podemos utilizar a razão ou o coração no mundo virtual, na qual nós temos que escolher as palavras certas para poder digitar, na qual nós podemos ser interpretados de várias maneiras diferentes por aquilo que nós escrevemos? Nós mandamos por mensagens, né? Podemos até contar uma história em cima disso, fazer nossa vida toda narrada e em conversas de WhatsApp. Hoje a gente não tem mais as lembranças de sentar com o fulano, observar o fulano nos seus trejeitos, nos detalhes, no olhar pensativo de uma conversa.
nós não vemos a outra pessoa, nós só mandamos uma mensagem, recebemos de volta, e isso nos isola de uma maneira, né? Ao mesmo tempo que nos inclui de outra, né? Nos inclui no mundo virtual, nos isola da pessoa em si. E a gente acaba se afastando de questões relevantes de doçura, de sentimento, de passividade. Por exemplo, o que eu posso entender por obediência? É muito relativo, né? Automaticamente, quando alguém nos fala em obediência, nós já pensamos que eu não vou ser sujeito de alguém, sobre ordens de alguém, né? Vou me sujeitar a obedecer alguém que eu nem sei o que quer pensar ou não, nem sei o que está dizendo só porque ele manda. Essa é uma questão que vem à mente. Normal, a primeira quando vem. Quem é tu que está me dizendo alguma coisa? Nós aceitamos isso quando estamos trabalhando, né? A obediência no trabalho, nós dependemos de um emprego, nós temos que seguir. Só que o Espiritismo nos fala de obediência é o uso da razão. Agora a pessoa vai fazer alguma coisa que seja ilegal e nós vamos obedecer isso? Aí nós vamos estar sendo desobedientes às leis civis, que punem se nós cometermos algum crime. Vocês entendem? Então a gente tem que ter um sentimento, né? Quem está ditando as ordens? Nós vamos cumprir, é óbvio que nós vamos cumprir as leis que estabelecem, que regem um país. Todos nós. Cada país tem as suas leis, cada um vai seguir as suas leis. Nós temos que respeitar as leis dos outros. Mas a obediência faz parte da organização da nossa vida. Por exemplo, na lei do trânsito, se tu não obedecer ao sinal, você está correndo o risco de matar alguém ou morrer, né? E isso é um crime, se a gente passar o sinal vermelho. Então essas questões de obediência mexem muito com o nosso ego. Só que aqui no texto está falando das obediências às leis divinas, às leis morais. São muitas leis morais. Então, quem é orgulhoso jamais vai se render a certas leis morais, como ele não se rende a certas leis que é comum a todos. Eu não vou fazer isso, eu me sinto superior a isso. E às vezes acaba pagando por esse ato irresponsável de orgulho. Nós também vamos acabar pagando por ato que nós estamos executando sobre as leis morais de Deus. Ah, mas quais são as leis morais de Deus? Se vocês abrirem o livro dos Espíritos, no livro 3, no livro 3, nós vamos ter lá as leis morais. Lei divina, lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, a lei do progresso, a lei da igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça, de amor e de caridade e a perfeição moral. Essas são as leis. Se vocês olharem essas leis, elas são visíveis aos nossos olhos. Por isso que nós devemos usar a razão. O orgulhoso, o egoísta, ele não quer, ele não vai seguir essas leis, ele vai acabar respondendo por isso, conforme ele responderia quando não segue a uma lei civil, a uma lei de um país. Ele tem as suas responsabilidades e vai ter que responder por elas, assim como nós vamos ter que responder pelas leis divinas. Então, obediência é compreender as leis divinas. É nós observarmos a lei divina. São bem simples, né? É bem simples. Nós tratarmos os nossos semelhantes como gostaríamos que ele nos tratasse. Uma forma resumida, nós vamos dar atenção, dar carinho, vamos auxiliar os outros a crescer, vamos auxiliar o outro em sua saúde,
vamos auxiliar outro, porque nós somos diferentes. Vamos auxiliar outro nas suas necessidades. Todo mundo vai ter alguma coisa a mais, um talento a mais, que pode ajudar um outro que não tenha, ou que ele não saiba como fazer brotar esse sentimento dentro dele. Entendem? Então, somente quem é tranquilo, uma pessoa serena, uma pessoa com muita razão, não sendo orgulhoso, né? Ela consegue seguir a obediência, né? Com obediência às leis morais. Se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, como eu falei, lá vão ter todas elas, vocês podem dar uma lida, né? Que os Espíritos passaram, são leis que esclarecem muita coisa. E aí a gente vai descobrir se nosso orgulho fala mais alto, né? E aí a gente vai poder se conhecer um pouco mais. Então vamos prestar atenção nisso. A outra parte deste nosso item aqui, a resignação, ela se confunde muito, né? Tem gente que confunde resignação com acomodação. Resignar significa suportar ou aceitar, só que de forma dinâmica. Nada a ver com acomodar. Eu posso estar sofrendo na área social. Eu posso ter um sofrimento na área social. Por isso que Lázaro disse que a resignação é o uso do coração, né? Eu sinto, eu sofro, eu tenho um sentimento daquilo, não um coração físico, né? Mas eu tenho um sentimento na pobreza, né? Se eu estou passando miséria, fome, pobreza, eu posso aceitar, mas aceitar com dinamismo. Eu vou modificar essa situação. Ótimo, já entendi. Eu realmente sou pobre. Vou continuar sendo pobre, de braços cruzados, não vou fazer nada? Eu sou pobre. Vou fazer o quê? Vou ficar parado aqui agora. Não, isso é acomodação. Isso não tem nada a ver com a resignação. A resignação é, agora que tu já sabe o que tu tem, agora que tu já conhece, né, a tua imperfeição ou a tua necessidade, agora comece a fazer alguma coisa para modificar isso, para evoluir isso, para melhorar isso. Eu já sei as causas. Eu posso ter uma enfermidade. Eu vim limitado, tenho uma limitação física, em alguma parte do meu corpo lá não funciona. Eu não vejo, eu não enxergo. É dolorido? Claro que é dolorido. É terrível? Depende. Depende do meu grau de evolução, do meu esclarecimento. Não é nada diferente do sofrimento da área social. Porque se você está numa miséria, na linha abaixo da pobreza, e olha que a grande parte da população se encontra, tá? Automaticamente a pessoa também sofre de necessidades que vai levar ela até a morrer de fome. Pode ter uma vida limitada. A subnutrição chegou a tal ponto que eu sucumbi. Nós não devemos deixar isso acontecer. Sei da minha enfermidade. Vou chorar, vou sofrer, vou lamentar? Negativo. Reconheço, sei. Aprendi pelo Espiritismo que isso tudo é uma bênção. Nós estamos regenerando o nosso corpo. O nosso espírito não é assim. Ele não é. Ele está num corpo assim, porque ele vai ter que sentir isso, passar por isso. Mas essa dor é do tamanho da força desse elemento. Quanto maior a necessidade, mais força tem esse elemento. Esse é um detalhe. E essa pessoa vai superar essa necessidade. Ele vai superar essa enfermidade. Ele vai levar uma vida diferente, mas totalmente voltada para o progresso. Ele vai evoluir. Ele vai desencarnar depois com uma evolução. Uma evolução muito grande que muita gente que veio
no tudo perfeito, no tudo tranquilo, não vai obter. Muitas pessoas vão se acomodar, né? Na riqueza. Eu não vou fazer mais nada, eu estou bem, estou tranquilo, vou viver uma vida fútil, sem evolução. Estacionou. Eu só quero aproveitar. Não, só um pouquinho. Nós temos algo a mais. Nós temos muitas informações a receber e a passar. Nós temos muita coisa que trocar, nós temos muita coisa a ensinar. Só que a gente tem que entender que nós temos uma posição na vida, a posição na qual nós nos encontramos. E essa posição na qual nós nos encontramos agora, ela não quer dizer que o nosso limite é esse. Você está limitado a isso. Negativo. Você vai superar isso. Você vai seguir aquele outro caminho, vai contornar, vai passar por esse obstáculo, né? Vai aprender com isso, vai fortalecer, vai elevar a sua estima e vai seguir a vida. É importante que você sempre enxergue a nossa condição como uma finalidade de despertar para a vida. Olha, eu estou agora numa ansiedade, eu estou agora numa depressão, eu estou agora enfermizado numa cama, eu estou agora com problemas físicos, eu estou na miséria. Ótimo, estou nessa situação. Agora eu vou despertar para a vida. Eu vou tomar atitudes, eu vou fazer alguma coisa para melhorar, para mudar. Isso é resignação. Eu entendi. Ok, senti no coração isso e agora eu vou modificar essa situação na qual eu me encontro. Bom, esses seriam os comentários a respeito da obediência, né? E da resignação. É claro que isso é um assunto mais profundo. A obediência pode parecer uma coisa meio simples, mas não é. Se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, no livro 3º, e derem uma lida, é um capítulo não, são vários capítulos, né? Só sobre as leis morais. Aí vocês já vão poder ver qual é o melhor processo para passar nessa vida. Sabe que qualquer coisa que a gente realiza com conhecimento nos coloca num passo à frente na evolução. Entendem? Não basta apenas eu sei. Se eu acabei recebendo uma informação e não modifiquei por causa disso, eu tenho que responder por isso. Se eu nunca soube disso, né, eu acabo sendo, digamos assim, penalizado de uma forma mais simples, mais branda. Só que não houve evolução. E nós estamos nessa vida para evoluir, lei do progresso. Nós estamos aqui para viver, conforme nós nos apresentamos agora. Essa é a situação que nos foi imposta. Está nessa situação, agora daqui contigo. Vai, segue o teu caminho. Faz a diferença, faz a tua parte. Deixa a tua marca no planeta. E agora é contigo. Vamos então agora à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós acreditamos no poder do amor, nós confiamos no Teu poder e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao Teu infinito amor.
Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que tenhamos uma semana repleta de luz, de paz e de harmonia, e que possamos compreender que as coisas são bem simples. Nós temos uma vida que vai ter altos e baixos. Nós temos uma vida que nos impõe a sofrimentos. A palavra resignação, ela tem que ser bem entendida, porque sofrimento todo mundo passa. Ou é numa área, na outra, num momento ou no outro, às vezes vários momentos. Isso não vai fazer a menor diferença. Tudo isso é para o nosso progresso. Então nós temos que entender que resignar, que é tão falado, é tão anunciado por Jesus, é simplesmente nós continuarmos, a fazer as coisas porque precisamos fazer isso, porque precisamos melhorar. Tem uma passagem na Bíblia, que Jesus ele entrou lá na área dos leprosos. Os leprosos ficavam isolados das pessoas, é óbvio, porque naquele tempo era contagioso, hoje não. Hoje tem tratamentos, mas naquele tempo não tinha. E Jesus entrou na área dos leprosos, na região dos leprosos, e 10 leprosos se aproximaram dele e pediram a cura, o milagre da cura da doença. E ele curou os 10. E somente um voltou para agradecer. Somente um voltou para agradecer. Então, é comum as pessoas dizerem que Jesus é o exemplo, é o modelo a ser seguido, Então vamos olhar para ele agora apenas como modelo, não como nosso governador, mas como modelo. É comum, a gente ajudar um monte de gente e daqui a pouco as pessoas não voltam para agradecer. O que a gente faz? Eu não vou mais fazer isso. Por que eu não vou mais fazer isso? As pessoas são ingratas, elas nem agradecem, elas pegam, viram as costas e vão embora, nem falam nada. Tá fazendo coisas para os outros, ninguém tá nem aí, ninguém nem sabe o que eu estou fazendo, nem quer ajudar. Não é normal isso? Vocês vão ver muito disso. Tem gente que larga, para de ajudar, porque quer uma gratidão. E nós já falamos. E se Jesus é o modelo, ele continuou fazendo milagres normalmente, nem se abalou, nem se mexe por causa disso. Ele só foi registrado lá por um dos apóstolos, nos evangelistas, e ele continuou normalmente. Como ele é modelo e exemplo, toma-se esse exemplo. Não faz mal que as pessoas não lhe agradeçam. Nem deve. O certo seria nem elas saberem que você fez alguma coisa por elas. Porque essa é uma questão entre você e Deus, não entre você e seu semelhante. Você está ajudando alguém, não é uma coisa entre tu e essa pessoa que está ajudando. É entre tu e Deus. Talvez ela nunca mais te veja, talvez ela até fale mal de ti, talvez ela não entenda o que você tenha feito, não tem problema. É entre você e Deus. Ajude sempre, continue ajudando. O que acontece no plano espiritual é uma movimentação muito grande, de espíritos em volta da gente, que eu acho que foi o Jorge Menezes que fez uma pergunta ali, ele fez um depoimento muito bonito, o Jorge Menezes está lá no nosso último encontro, onde ele falou da filha dele, iluminada seja a família. Mas ele fez até uma pergunta, eu acho que, não estou com ela aqui, mas ele perguntou a diferença entre mentor e anjo e guardião, Bom,
mentor, anjo da guarda, espírito protetor, bom gênio, tá? Tudo são referências que nós fazemos a um espírito que tem por missão, um espírito pelo menos, que tem por missão estar conosco. Tá? Ele vai viver com a gente. Na verdade, nós já conhecemos ele anteriormente, porque nós conhecemos quem vai estar conosco. Eu chamo às vezes de anjo da guarda, mas é o espírito protetor. E às vezes eu também uso a palavra mentor, né, para falar com ele, quando eu me refiro a ele como mentor. Mas seria o mesmo, aquele que nos acompanha. Só que tem alguns detalhezinhos em torno disso, né? Mas vai ter pelo menos um que vai nos acompanhar por toda a nossa vida. Quando ele não puder estar conosco, alguém vai estar. E nós podemos até perder o contato com ele pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. E aí a gente acaba com o nosso livre-arbítrio, às vezes, irradiando maus pensamentos, maus fluidos, e acaba sendo atraído espíritos inferiores para próximo da gente, que acabam nos passando informações. O nosso espírito protetor, o nosso mentor, viu? É a mesma pessoa, né? Ele pode deixar isso acontecer para o nosso aprendizado. Aí a gente acaba seguindo, né? Pelo nosso livre-arbítrio nós escolhemos isso, não é culpa dele. Aí a gente acaba aprendendo de uma forma errônea, né? Ou por sofrimento, e acabamos entrando de novo no caminho, acabamos entrando no eixo. Para ele é uma questão, né, de sempre nos auxiliar através de orientações, através de bons pensamentos, tá? Só que quando a gente emana bons pensamentos, a gente atrai também espíritos simpáticos, é uma outra categoria de espíritos também que fazem parte do caminho, que eles comungam com o mesmo pensamento da gente. Nós temos o nosso mentor, nosso protetor, que é um, né, que está lá conosco. Podemos até ter mais de um, depende do caso, mas geralmente é um. E de repente vêm vários espíritos simpáticos porque nós estamos imbuídos numa boa vontade, uma boa ação. A gente quer começar a ajudar as pessoas que estão passando necessidade da rua. Vários espíritos que se sintonizam com essa auxílio, essa ajuda. Oh, graças a Deus alguém quer fazer alguma coisa, vamos acessar a ele e passar também boas informações para eles através dessa ligação, né, de simpatia. Sintonia é a palavra certa, né? Mas além dos espíritos protetores, que é o nosso mentor, né, nosso guia, e dos espíritos simpáticos que vêm por causa da sintonia, nós também temos os espíritos familiares que às vezes eles nos mandam boas energias de outras famílias que nem são dessa agora. Nós temos essa família atual, mas nós já tivemos outras famílias antes que estão lá no plano astral, lá no plano superior, que vem até nós para dar uma força, um apoio, né? Então, são espíritos que estão ainda em condições de encarnação. Até o nosso próprio mentor, né? Ele, é claro que ele está acima da gente, ele está um grau a mais que nós, ou dois, elevados a mais que nós, mas ele ainda necessita, ele está ainda no indas e vindas de reencarnação, mas ele está muito mais avançado, né? Nós também temos anjos de guardiões, né? Na verdade, anjo é uma categoria bem mais acima, tá? É que nós usamos a expressão anjo da guarda, que é muito comum, muito falada por várias filosofias, tá? Mas mentor, protetor, anjo guardião, bom gênio é o mesmo, que está conosco, é mais evoluído, vai nos auxiliar. E nós vamos, por nosso livre-arbítrio, tomar nossas decisões. Às vezes, ele não vai ter acesso a nós, porque a nossa vontade de fazer as coisas erradas é maior e a gente acaba sintonizando espíritos inferiores, né, que vão tentar afastar o nosso anjo da guarda, que vai deixar isso acontecer, até para a gente aprender, como eu disse, eu estou repetindo de novo de outra maneira, né, para que a gente possa evoluir, melhorar. A gente vai sofrer, mas a gente vai aprender. Olha, eu passei por esse tormento, né, não quero mais, agora eu quero seguir um caminho melhor, e a gente volta a receber as orientações dele. As orientações muitas vezes ocorrem pelo fluido universal que existe. Ela é um transmissor de pensamentos. Se a gente chamar o nosso mentor, ele vem. Nós não precisamos saber o nome deles. Nós não conhecemos.
Por que a gente gostaria de ter um mentor, um nome histórico? O meu mentor é esse ou é aquele. Isso só nos levaria à vaidade. Então a gente às vezes nem conhece, tem muitos benfeitores, né, por ali. E um deles é o nosso mentor, ele está lá, é uma missão, ele está numa missão com a gente, né, ele vai ficar, muitas vezes nós vamos desencarnar e ele vai continuar com a gente. E nós já conhecemos eles antes, né, de nós nos encarnarmos e vamos às vezes ser acompanhados por eles depois do desencarne, né, no plano espiritual, ainda como sendo nossos mentores, né? Entendeu, Jorge Menezes? De uma maneira simples, né? Para ficar mais coloquial, mais fácil da gente entender. Tá? É só chamar o nosso mentor que ele nos atende. Se ele não puder, se ele estiver numa outra missão, alguém vai vir para nos auxiliar. Lembrem-se, se nós tivermos bons pensamentos, boas atitudes, a sintonia vai nos trazer também espíritos simpáticos, entendeu? Que vão estar conosco numa missãozinha também de auxiliar alguém, de ajuda, entendeu? Quando a gente tem boas intenções, nós vamos ter com espíritos bem simpáticos em volta. E seria isso, né? De uma maneira mais simples de falar. Desejo a todos, então, uma excelente semana, né? Muita paz, muita harmonia e fiquem todos com Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como lá no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br